Histórias de sucesso no ar e hoje aqui comigo ele que é apresentador, humorista, comunicador, ex-goleiro, ainda é goleiro e principalmente torcedor do Botafogo, um jovem super talentoso de 28 anos, André Marinho. Bem-vindo ao Histórias de Sucesso, meu irmão. Salve, Amaury. Pô, meu querido, que honra, prazerzaço poder estar falando contigo e compartilhar um pouco da minha trajetória aí com o teu público. Vamos que vamos. Falei corretamente? Humorista, apresentador, comunicador, ex-goleiro. Você ainda está agarrando um pouquinho aí que eu sei, mas já foi mais dedicado, mais Sem profissional esse nível de goleiro. E para quem não sabe, né, todo mundo que acompanha aqui o História de Sucesso, eu pego muita gente que já praticou esporte ou ainda pratica esporte. O caso do André é mais um desses, que ele praticou esporte, hoje pratica mais de uma forma amadora, né, mais ainda como amante do futebol, mas vivendo um ótimo momento aí também com seu time de futebol, que é o Botafogo, né, André? E se Deus quiser, assim vai continuar. Você sabe que botafoguense é uma espécie ultra supersticiosa, né? E agora a gente está se apegando ao fato, Amaury, que é impressionante as semelhanças do nosso glorioso ano de 1995 com 2023. A começar que o calendário, em termos do dia da semana e o dia do mês, são literalmente iguais. Ou seja, só dando um exemplo aqui, quarta-feira, 18 de junho de 95, por acaso, o 18 de junho de 2023, eu só para exemplificar aqui, também vai cair numa quarta-feira. Para começar aí, seguindo Eu vi que adiante, também teve em 95, teve a mudança de treinador na mesma data que teve a mudança de 12 de treinador julho, agora. Tem chegou o várias Paulo Autuori de superstições, né? Portugal. Isso. Não, além disso, Porto da Pedra, campeã do grupo de acesso do Carnaval, Imperatriz Leopoldinense, campeã do grupo principal, Fluminense e Flamengo jogando a final do Carioca e o Fluminense prevalecendo. E agora o Botafogo está sondando, pelo visto, o Wilson Manafá, lateral direito do Porto, e o nosso lateral direito 95 era o Wilson Goiano. Olha o nível que a galera chega, meu irmão. Foda. É, superstição. Eu tenho muitos amigos botafoguenses, né? A família do Montenegro ali, eu tenho um grupo de amigos de infância e eles falam muito do Botafogo. A gente acaba falando muito de Botafogo ali. E da onde veio essa sua paixão pelo Botafogo? Já começando essa história de sucesso que a gente vai chegar até teu momento atual da tua carreira, mas começando lá quando você era pequenininho, de onde veio? Veio do seu pai, veio da sua família? De onde veio esse amor pelo Botafogo? Mauri, veio do meu pai, sem dúvida alguma. Eu estou tentando evitar aqui o chavão cafona, mas eu piamente acredito no bordão de que a gente é escolhido, né? E ser botafoguense é um teste de resiliência permanente, né? O que a gente está vivendo Porque, nesse olha só, você tem 2023... 28 anos. Você não viu o Botafogo sendo campeão brasileiro? Não, eu era um bebê em formação, eu tinha 1 ano de idade, cara. Não lembro, e você obviamente, se de nada. manteve Botafogo até hoje, significa que você é muito resiliente. Porra, não tem a menor dúvida disso. E a gente fica se apegando a um fiapo de esperança ali para ver um momento de glória. Quantas vezes a gente já não ficou tendo sonhos molhados, imaginando, desde os nossos ídolos recentes, né, de um Sidorf, um Louco Abreu, um Jefferson, até um Sandro, zagueiro ali em 2003. Quantas vezes eu imaginei ali durante a minha juventude eles levantando uma taça relevante para além de um carioquinha. Eu vi 3 cariocas, né, assim, acompanhando para valer. Eu começo a vivenciar o Botafogo como uma parte integrante ali da minha vida, não só integrante, mas determinante, porque é impressionante como até hoje o destino do Botafogo reflete diretamente no meu o bom humor ou o mau humor pessoal e pode fazer ou estragar uma semana minha. E eu queria que não fosse o caso, eu queria saber dosar isso melhor, mas eu falho pateticamente há muitos anos. Mas Isso eis que a veio de gente... família? Teu pai também é muito botafoguense? Na verdade, não, cara. O meu pai cresceu, ele era ali na rua Miguel Lemos, em Copacabana, e era uma rua repleta de botafoguenses nos tempos áureos, né? Ali no final dos anos 50, início dos anos da década de 60, 70. E eu acho que o Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil, o saudoso Luiz Mendes, o filho dele era grande amigo do meu pai. Então, meu pai teve a honra de poder conviver muito ali na cabine de transmissão da rádio, que o Luiz Mendes era o comentarista, e se deliciar com aquele time de Jairzinho, Quarentinha, Garrincha, Didi.
e tantos outros aí, deuses do Olimpo alvinegro. Já eu tive que me conformar com figuras como Zara, Tim Escalada, Jean Coral, Jefferson Feijão, e daí para baixo. Mas assim, você comentando isso, né? Eu acho que trazendo já essa história do Botafogo para da sua infância, das suas memórias, e teu pai tendo a oportunidade de participar ali, né, na cabine do radialista e tal. Você acha que isso daí já teve algum tipo de influência hoje na sua carreira como comunicador? Eu acho que a minha veia artística que pulsa forte aqui, e, enfim, para quem quem está eventualmente me conhecendo hoje aqui, acho que a melhor forma que eu me defino, né, é que eu tenho duas, em cada braço aqui, em cada lado do corpo, pulsa muito forte duas veias, que para muita gente são excludentes, né, porque a veia, talvez um pouco mais, por favor, sem nenhuma presunção aqui, mas só mais acadêmica, um cara mais estudioso, enfim, que eu estudei ciência política na faculdade, na Universidade de Nova York, sou bacharel em Direito, acompanho ali os bastidores, os detalhes, e me informo, tento adquirir conhecimento sobre, enfim, os temas mais candentes, mundo afora, e principalmente no lado político, geopolítico, sempre foi a minha cachaça, entre aspas, e do outro lado, uma veia artística que pulsa forte, que eu expressei muito nesse dom que Deus me deu desde os 8 anos de idade, que são as imitações aí de figuras, celebridades, figuras políticas, internacionais e aqui no Brasil. Eu vi bastante vídeo, só te interrompendo, e claro, isso está muito claro, né, na tua sinopse, assim, no teu Wikipedia, né, nas informações que eu peguei na internet, que essa questão do futebol, talvez muita gente não saiba, né, que você quis ser goleiro, você tinha esse amor pelo futebol e, consequentemente, pelo Botafogo. Acho que isso não está muito explícito ainda. Isso vem, né, de uma coisa de família, essa questão. Mas a partir do momento até que eu te conheci, né, você queria jogar nos Estados Unidos, queria ter uma bolsa de ensino, você era um bom goleiro. Mas eu acho que esse teu lado inteligente, né, que você pode dizer de uma forma bem honesta, acho que falou mais alto. Você falou, prefiro estudar do que tentar o caminho do futebol. Foi mais ou menos isso? Pô, Mauri, você acha que tem conhecimento de causa aqui e pode, assim, até dar um testemunho mais calibrado e convincente nesse sentido. Mas, primeiro que eu espichei muito cedo, né? Eu bato ali no teto da altura que é aceitável para um goleiro no Brasil, que vamos colocar aqui, no mínimo 1,86 m. Eu tenho 1,80,5, nunca vou abrir mão desse 0,5, não é 1,81. Mas aí, cara, eu cheguei a ensaiar ali um movimento a sério antes de tentar pleitear jogar num college americano e tal. Eu cheguei a treinar em Marechal Hermes, eu cheguei a treinar muito tempo quando eu morei em Brasília, 2 anos, na escolinha do São Paulo, que era, enfim, uma incubadora ali de talentos muito grande, que, enfim, jogadores relevantes eventualmente passaram por ali. Mas cara, tem uma hora que a bigorna da realidade se impõe, irmão. E graças a Deus eu não tenho aqui nenhuma vergonha, como muita gente possa eventualmente ter, em ficar pisando em ovos. Eu não tenho um violino para tocar em relação à minha criação, pelo contrário, mas eu tenho plena consciência do privilégio que foi eu ter todas as oportunidades de estudos que eu tive, mas principalmente os valores que meus pais inculcaram desde cedo em mim, que me fizeram, óbvio que não tendo acesso à melhor educação possível, mas principalmente os valores e a gostar de gente. Eu acho que não ter essa... o fato que eu convivi muito em círculos de elite Brasil afora me fez também ter uma espécie de... sentir o pulso de grande parte de uma fração, acho que diria até podre da nossa elite, que é apátrida, que não tem nenhum envolvimento pessoal com o Brasil, com o seu povo, que trata muitos dos seus compatriotas como se fossem cidadãos de outro planeta, quase, com um certo distanciamento, que quer tudo ali higienizado, pasteurizado, embalado a vácuo, que lida com as pessoas por detrás dos blindados. Eu não estou julgando sem fazer um exame de consciência antes, não, tá? Eu sei de onde eu vim. Eu estou percebendo uma comparação, porque, como você está dizendo, você, né, eu vi também, te acompanhei de novo, você veio do futebol, você viu um lado da vida, né, um lado da classe média, que é mais voltada para a classe média baixa, né, que são
os esportistas que são futebol, e você também teve a oportunidade de viver do outro lado, né? Estudando numa escola de Nova York, sabe, convivendo com a elite do Brasil. Então você consegue ter essa comparação e esse discernimento de poder falar, eu também sei o que a classe baixa passa, eu também sei o que a classe mais alta elite também passa. Então acho que isso te dá um know-how de experiência muito grande, né? É o famoso lugar de fala, que é uma expressão muito usada hoje em dia, né? Eu tenho profundo respeito, Amaury, em relação às pessoas que sentem as dores que eu não sinto. Ponto. Para começar. Mas eu não aceito o lugar de fala como um viés. Eu aceito ele como um viés legítimo, mas não um viés absoluto do que pode ser discutido por qualquer um, entendeu? Eu acho que a liberdade de expressão e do livre debate pressupõe que cada um possa dar o seu pitaco ou dar a sua opinião sobre qualquer assunto. Apesar de que, obviamente, eu não senti as dores de determinadas pessoas aí, eu tenho profundo respeito a isso. Agora, eu acho que eu sempre gostei de gente, o lado do futebol sempre, enfim, me fez ter o mínimo dessa conexão também, apreciar a potência que o futebol tem, especialmente no Brasil, de você, num setor de estádio, isso está cada vez menos democratizado, mas eu ainda peguei talvez ali o final do Maracanã, antes de virar o Maracanã atual, o próprio Nilton, muitas vezes na galera. Eu só estou usando o futebol como um microcosmo da sociedade, que talvez é um dos únicos lugares onde o multimilionário e o pipoqueiro vão estar lá se abraçando na hora do gol, e qualquer divisão social e qualquer essa relação que eu quis fazer desmancha na mesma hora. E, desculpa, acho que esse envolvimento com o futebol é algo muito passional para mim. E, de certa forma, é um farol de esperança de um Brasil possível, que ainda existe entre nós, entendeu? E isso está muito claro para mim. Mas o que eu ia dizer, cara, tu bota na mão aqui os caras que, com uma condição minimamente mais bem resolvida e com uma estrutura familiar, com alicerce ali, com oportunidades, que conseguiram chegar lá e ter proeminência no futebol brasileiro. Eu só vejo à minha cabeça o Kaká e o Caio Ribeiro. Eu não consigo lembrar de outro, talvez o Lucas Piazon, que já está num andar abaixo. Mas, enfim, são raríssimas exceções, e você sabe disso. E aí eu cheguei a treinar em Marechal Hermes, e foi muito pedagógica para mim essa experiência de treinar uma semana lá, tendo que acordar. E, pelo amor de Deus, longe de mim, eu fui ali com convicção, querendo me provar, entendeu? Mas eu estava ali competindo por uma. Eu cheguei a treinar até com o zagueiro Dória, que está no Santos Laguna, hoje em dia no México, que foi do Botafogo, foi a dupla de zaga com o Bolívar, uma época. Ele é mais ou menos da minha faixa de idade, um pouco mais novo. E cara, era gente querendo botar comida na mesa para a família, entendeu? O buraco é mais embaixo. E eu percebi que, enfim, se eu quisesse ir adiante mesmo nesse sonho, eu teria que, no mínimo, crescer uns 10 centímetros e abdicar das minhas outras paixões. E não foi o caso. Toda escolha inclusive os estudos, né? É claro. E aí é questão de prioridade mesmo, respeito máximo quem consegue prevalecer nesse sentido. Eu te dou um exemplo aqui, muito próximo de mim, entendeu? A Julia B, minha irmã, está arrebentando no mundo da música pop, uma das grandes revelações do pop brasileiro. Ela passou para a Columbia, que é uma Ivy League, é uma top 5 faculdades dos Estados Unidos. Ela estava com a cama arrumada ali para poder, enfim. O sonho dela era ser uma grande diplomata nas Nações Unidas, mas calhou de ela pedir um ano sabático para os meus pais para tentar o sonho dela, improvável, e bateu na veia com uma tentativa ali despretensiosa de lançar umas músicas, bateu na veia, entrou no radar de olheiros da indústria da música aqui no Brasil, e o resto da história, ela está prestes a lançar a primeira turnê internacional dela agora, e bombando aí, e abdicou, ela sacrificou o fato que ela não vai ter uma formação superior. Mas assim, de um sonho. Bem interessante você colocar isso, porque são dois, né? Então, é você e sua irmã. Tem mais irmãos ou não? Tenho o Daniel, meu irmão mais velho, do primeiro casamento da minha mãe, mas o meu pai criou ele desde cedo, então ele tem Marinho no nome também, então, enfim, totalmente irmão por completo, e a Maria, do segundo casamento do meu pai com a atriz Maitê Proença, super botafoguense também. Meu pai fez ela ser botafoguense ali, quando eles estavam juntos ali nos anos 80, e ela até pouco tempo virou a musa do Botafogo, até prometendo sair pelado se o Botafogo subisse da Série B. Maitê louca, mas eu tenho que tirar chapéu para os meus pais de ter tido a capacidade de conseguir zelar bem os ex-relacionamentos, né? E ela faz parte da nossa família também, a Maitê, e a Maria, que é a minha irmã mais velha também.
Legal. E É uma você comentou isso da advogada sua muito irmã, bem que eu achei sucedida bem nisso. interessante, porque, né, você sabe, eu trabalho com isso, eu trabalho com intercâmbio com jovens que têm a oportunidade de estudar e conciliar, né, o futebol, o esporte fora do país. E, e aconteceu com você, você decidiu ir para uma faculdade, né? Talvez hoje aflorando mais a sua veia artística, a sua irmã um pouquinho mais cedo aflorou antes e ela teve esse Verdade. boom que teve na mídia, enfim, hoje em dia ela está explodindo. Eu já vi música, vídeo, clipe dela, enfim, está fazendo um sucesso danado. Mas você acha que tem alguma coisa relacionada à sua família, a forma de criação dos seus pais, por vocês dois, talvez, eu não conheço os outros dois, mas terem essa pegada artística, essa veia artística? Eu acho que, sem dúvida, acho que os meus pais ficam se olhando de vez em quando, falando: nossa cruza foi boa, hein? Nossa cruza foi boa, deu certo. Uma coisa meio pessoal deles, com todo respeito a eles aí, mas eu acho que, cara, o meu pai sempre foi, enfim. Acho que essa veia artística vem certamente do lado da minha mãe, entendeu? A minha avó é uma atriz, a minha mãe é uma designer de interiores, então essa questão da sensibilidade artística, desse olhar apurado, eu acho que eu tive talvez eu canalizei isso, eu desenhava bem pra caralho, desculpa o francês aqui, mas era uma das grandes uma das grandes cobranças que eu tenho da minha mãe a vida inteira, é o fato que eu abandonei esse talento que eu tinha também, e eu acho que eu canalizei isso para as imitações, e eu tive uma audição privilegiada e observação, né? Eu falo que as imitações é uma variação muito nobre e rara do humor. Você não bota em duas mãos o número de imitadores que você conhece, por exemplo, entendeu? Não, e E imitadores que conseguem imitar de uma forma tão real. Assim, eu já vi entrevistas de pessoas que você imitou, que as pessoas dizem que quando elas fecham o olho, elas pensam que são elas, de tão igual que é. A gente ia chegar nesse ponto, né, das imitações, mas é um ponto tão marcante que a gente já é pode falar marcante, é disso marcante. agora. Eu queria saber, assim, isso veio lá de trás, você quando tinha 8 aninhos, você detectou que tinha esse dom, começou a imitar as pessoas, como é que foi esse dom, como esse dom aflorou na sua carreira? Dia 28 de outubro de 2002, vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Tinha 8 anos de idade, estava esparramado no sofá e me deparei lá com o primeiro metalúrgico no topo de um trio elétrico na Avenida Paulista com 50 mil vozes ali naquele Mar Vermelho, ele parecendo um Moisés ali no Mar Vermelho, junto com toda aquela canalha em cima do lado dele, Zé de Alencar, Zé Genuíno, Mercadante e a Marisa também. E ele, como Lulinha Paz e Amor, que foi uma jogada mercadológica ali que funcionou muito bem para ele conquistar os votos mais centristas aqui do Sul, e enfim, e ali foi eleito, e tinha um ar de ineditismo no ar, né? Quase de um avanço civilizatório que estava acontecendo no Brasil, assim, uma comparação meio esdrúxula, mas acho que dá para entender mais ou menos o mesmo clima do Obama em 2008. O primeiro metalúrgico vindo do chão de fábrica, ascendendo ao topo do posto mais alto da política nacional. Lá o primeiro negro ascendendo num país que até 1964 não tinham direitos civis equânimes aí para a comunidade negra e os brancos que ainda são maioria nos Estados Unidos. Enfim, aquele fascínio todo que eu estava vendo sendo causado, né? Ainda com uma compreensão muito limitada do que aquilo representava, acho que eu só talvez entenderia que ele era a favor dos mais pobres e tal, que era acho que era uma percepção até acertada, mas muito limitada naquele momento. E aí, cara, aquele momento eureka, luz na cabeça, eu invadi o quarto dos meus pais e saí imitando o cara. E aí o resto é história, né? Silvio Santos, obviamente, é o segundo, geralmente é o primeiro para todo Então, o primeiro imitador. que você conseguiu imitar assim com mais clareza, você teve esse Foi o estado Lula. quando você viu essa imagem, como você está narrando essa imagem, eu estou tentando lembrar dessa imagem, mas você está narrando com tanta clareza que isso foi uma coisa muito marcante para você, né? Então, Muito, muito. ali você deu o estalo e começou a Total. imitar, fazer as imitações. O primeiro foi o Lula. O primeiro foi o Lula, eu amei a atenção que aquilo me deu. Claro. Sendo bem sincero aqui, inclusive a primeira frase do meu Com livro, 8 aninhos, né? pô, 8 aninhos, eu vendo que eles ficaram embasbacados mesmo. Como é que um fedelho de 8 anos franzino sai de lá imitando com aquele trovão cultural? Olha só, papai, mamãe, sou presidente da República a partir de agora. E foi na veia.
E desde então, enfim, aí de Silvio Santos, eu aí comecei a imitar professor, todo mundo. Todos os grandes imitadores têm mais ou menos essa mesma trajetória no início, aí todo mundo vai derivando para o que faz mais sentido ou tem mais apelo pessoal, né? E claro que esse meu interesse profundo aí sobre a política nacional e internacional, especialmente a americana, minha gênese enquanto observador político foi muito mais nos Estados Unidos, ali mais ou menos em 2010, 2012 que eu comecei a levar a sério. E aí tem toda uma história alucinante aí que eu vivi intimamente nos últimos anos, que eu deixei como uma espécie de acerto de contas aí no meu livro. O Brasil não, entre parênteses, é uma piada. Vamos falar legal, dele legal. também. Vamos aproveitar e falar desse livro, porque eu vi que você vai lançar. Já lançou? Já lancei em setembro do ano passado. Graças a Deus, acho que superou as expectativas aí. Foi um sucesso de críticas, de vendas também. E está entregue. Aí foi não muito... é uma piada. O Brasil não é uma piada. Então, o Brasil é uma piada, mas não é uma piada. É um jogo duplo que eu peguei ali para expressar um pouco dessas nossas contradições brutais. O Brasil ser esse país da inversão de valores, o país onde muitas vezes a gente sente, né, que a pipa empina o menino, que a banana descasca o macaco, que o poste mija no cachorro, que o Batman assalta o Coringa. É só no Brasil que isso acontece. É só no Brasil que isso acontece. E ao mesmo tempo, é o nosso país. As nossas raízes estão aqui. Os nossos laços familiares estão aqui. Os melhores momentos das nossas vidas, para além dos desafios aí do dia a dia, aconteceram aqui. E aí eu faço um apelo final da gente ter esse senso de pertencimento aí com o nosso país e não ter permanentemente esse senso de complexo de vira-latas e, como o Nelson Rodrigues disse, um narcisismo às avessas, né? Que o brasileiro tem essa tendência de cuspir muito na imagem do próprio país dentro de casa. Mas você há de concordar que um brasileiro vê um gringo ousar falar mal do Brasil fora do Brasil, o brasileiro estando fora do Brasil, o brasileiro banca de volta e não deixa barato, não. Então, cara, o brasileiro é uma espécie bem peculiar. Isso que você está falando faz muito sentido, porque eu morei 15 anos fora do país também, e morei em vários outros países. Morei em 7 países. E sempre que a gente está com o brasileiro, a gente fala, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo outro, o Brasil é aquilo em geral, né? E aí, quando a gente chega lá fora, que alguém fala um ai do Brasil, ele fala, opa, peraí, o que você está falando? O Brasil está falando que o Brasil tem macaco, que o Brasil tem cobra, que o Brasil tem cavalo, que não sei o que. Eu falo, peraí, calma. A gente quer defender automaticamente o Brasil quando a gente está fora do país. Agora, quando a gente está dentro do país, a gente mesmo se sabota, né? De uma forma geral. Eu acho que tem a frase do Tom Jobim que é maravilhosa e é certeira, né? Que ele fala, viver no exterior, que ele viveu muito tempo, viver no exterior é bom, mas é uma merda. Já viver no Brasil é uma merda, mas é bom. Carlos Augusto Montenegro também falou muito isso para mim. Pô, falando do Carlos Augusto Montenegro. Montenegro, ó, um beijo, eu te amo. Você tem crédito vitalício aí com a nossa massa alvinegra. Pô, um cara que tirou do próprio bolso e mostrou que ali, sentiu na própria pele. Ele tirou. O cara que pagou bola para o treino do Botafogo, ele comprou bola para o treino do Botafogo há não muito tempo atrás. E ele está agora. Ele contou todas as histórias. E ele está lá, podendo estar em Saint-Tropez com aquele barrigão de chopp dele maravilhoso, podendo dançar Segovinha. Você recebeu esse vídeo? Eu recebi também. Esse vídeo é espetacular. É um cara que claramente está com a vida resolvida, com uma mulher bonita que ama ele. Aquilo ali é carpe diem. Ali. O cara está em estado de graça. E merecido. É um cara que eu tenho um respeito eterno e um carinho pessoal. Sim. Aí, voltando um pouco para a tua história, você começou a fazer as imitações, teve a oportunidade de estudar fora do país, começou a gostar muito dessa questão política, principalmente nos Estados Unidos, depois você veio para cá, e aí teve um boom seu na internet, na Jovem Pan, né? Não só imitando, as imitações ficaram bem conhecidas, mas teve um boom quando você também começou a falar de política aqui no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Sobre as imitações, só ficou um ponto sem nó aí que eu acho interessante. Foi uma reflexão que eu trouxe no meu livro, Amaury. Eu digo que a imitação é quase que acho que em algum momento da nossa vida, e eu estendo até essa pergunta retórica aí para você, eu acho que todo mundo já parou e fez aquela pergunta, ser ou não ser, eis a questão, quem sou eu nesse mundo? Aquela busca incessante pelo autoconhecimento. Então, acho que o fascínio que as imitações causam toca ali diretamente numa questão de autoconhecimento e da questão da busca pela identidade pessoal que todo mundo tem. A gente passa tanto tempo investidos em construir nosso próprio ego que quando a gente vê
um desgraçado capaz de se revestir do nosso ego, com os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas virtudes, as nossas nuances, os detalhes da forma como a gente se comunica, é como se fosse um roubo que não lhe tira nada, entendeu? Para mim, que faz é terapêutico, mas eu imagino que para os outros pode ser um pouco desconcertante, e para o grande público é fascinante, sempre foi, é muito cativante. E eu vejo isso desde aquele primeiro dia lá em outubro de 2002, e uma vida inteira fazendo isso. Mas eu sempre meio que, não vou dizer reprimi, mas eu só não tinha a oportunidade de colocar isso para fora. Eu contava com o apoio pouco entusiasmado do meu pai, que é meu maior crítico e meu maior apoiador, que eu amo de paixão, mas não é só com você, não. Normalmente é assim, tá? Os pais são os maiores críticos e os maiores apoiadores. Isso aí é de uma forma geral. Não, é de uma forma geral, mas eu acho que no meu caso, não vou dizer que longe de serem pais carrascos nem nada, mas tipo, o elogio mais difícil, eu acho isso uma dinâmica que se provou sadia ao longo do tempo. O elogio mais difícil de eu tirar são dos meus pais, entendeu? Eles são pessoas rígidas e isso acaba te encorajando a subir o sarrafo da qualidade do conteúdo, né? Mas também seriam os mais valiosos para você? Não tem menor... sem dúvida, entre os mais valiosos, sem dúvida. Sim. Mas voltando, aí o que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que o primeiro vídeo que eu faço despretensiosamente, e aqui full disclaimer, pegando aqui uma expressão do inglês, aqui em nome de dar total e absoluta transparência, até porque isso está na minha biografia, está no meu livro, está no acerto de contas, comigo mesmo que eu deixei no meu livro aí para a posteridade, foi um divisor de águas, sem dúvida alguma, na minha vida, foi o fato que a minha família sediou e foi uma espécie de... Nós fomos aliados improváveis da campanha do ex-presidente Bolsonaro em 2018, né? O chefe da campanha dele, o meu saudoso, infelizmente faleceu, o chefe de campanha dele, que era o Gustavo Bebiano, que se tornou um tio para mim, era amigo do meu pai há 40 anos, enfim, trouxe o meu pai ali como uma aliança episódica, pontual, tática ali, para tentar colaborar no núcleo duro da campanha. Teu pai também, que para quem não sabe, trabalha no meio político, né? Não formalmente, não eleitoralmente, mas sem dúvida alguma, enfim, ele tem um vínculo político e eu tenho plena consciência disso. Eu gosto, inclusive, aproveitar um parênteses aqui, porque muitas pessoas que são... Isso faz parte do jogo político, a gente sabe que tá na chuva é para se molhar, irmão. Quem bota a cara na arena está sujeito a todo tipo de flechada e de injustiça, mas em nome da coerência aqui, tentar ser o mais preciso possível, cara, nós fomos, sem dúvida alguma, o meu pai é suplente do Flávio Bolsonaro até hoje, e, enfim, a gente rompeu na primeiríssima hora com o clã Bolsonaro por razões muito mais tocando em relação ao Bebiano, teve uma separação, eu conto em rigor de detalhes, em riqueza de detalhes, e de uma forma muito, muito honesta, tudo no livro, entendeu? Eu acho que eu me policiei muito para ser o mais honesto possível. Você vai ver que não é um livro panfletário, nem puxando a sardinha para o meu lado, nem só querendo emplacar narrativa simpática aos meus propósitos pessoais ou da minha família. Eu tento entrar na cabeça de todos os personagens ali que até muito pouco tempo detinham as rédeas do poder no Brasil. Eu acho que eu dou ao leitor também a possibilidade de ser aquela famosa mosquinha na parede, né? Tendo acesso a diálogos ali de altíssima temperatura e pressão com essas figuras aí que até pouco tempo eram ultrapoderosas da República, né? Então, eu acho que isso foi valorizado aí pelos meus leitores e eu sugiro a todos aí para entender em detalhes. Mas o fato é que talvez esse episódio nos deixou... Acho que faltou uma dose saudável de ceticismo da nossa parte, Amaury, porque um político, independentemente de quem seja, não quero fazer mais juízo de valor, o que aconteceu, já está no passado, está completamente pacificado. O meu vínculo com o Bolsonaro, acho que também, eu já paguei essa penitência também depois. Como você disse, eu acabo equilibrando esses dois lados, né, do lado artístico, humorístico, com o lado um pouco que eu nunca cobicei, mas acabou ali, talvez pela minha trajetória e pelas circunstâncias históricas ali do momento, eu acabei enveredando ali para uma atuação como comentarista político também ali no Pânico, no momento que a Jovem Pan faz um cavalo de pau pró-governo Bolsonaro. Então é uma história intensa, cara, com muitos bastidores e indas e vindas,
reviravoltas e tramas e fortes emoções. E tudo está no livro, e eu cresci 10 anos em 4, vamos dizer assim, né? Desde 2018 a 22, esse quadriênio nossa, foi um furacão, para o bem e para o mal, mas o saldo é muito positivo. O teu pai te apoiou quando você teve a oportunidade de ir comentar a política? Sem dúvida alguma. Ele falou, acho que isso aí surgiu muito mais numa questão de consciência pessoal minha, cara. Eu vendo a transformação do governo que foi eleito ali, e eu coloco até no meu livro, a palavra mais adequada seria putrefação, né? A traição sistemática das pautas que elegeu o governo. Muitos comentaristas ali fazendo malabarismos argumentativos para justificar o injustificável, para tentar desculpar o indesculpável no momento mais agudo da pandemia. Até o próprio Bolsonaro, recentemente, depois de uma vez derrotado, reconheceu que, olha só, eu dei minhas caneladas lá na época da pandemia. Se eu pudesse, eu teria passado a borracha em muita groselha que eu falei ali, minhas caneladas que eu dei. Eu teria. Então, ele próprio reconhece que ele tem incitado milhares e milhares de pessoas que ele tinha ascendência sobre e muita influência a se comportarem como animais durante o momento mais agudo de crise nacional. Foi o beijo da morte para a campanha dele. E ele sabe disso. E aquilo ali foi o fato que fez. Desculpa, se você me deixar aqui, eu vou enveredar pela análise política, mas só um dado aqui que eu acho que exemplifica tudo isso. O cara derreteu o apoio dele no Sudeste em 11 pontos. 11 pontos. Isso claramente está nas classes médias urbanas, um pouco mais escolarizadas e politizadas, que viram ele performar como um babuíno descontrolado durante a pandemia. E, enfim. E vou te falar uma coisa que eu aprendi também, no lado humano disso tudo. A lei do karma é inevitável. Quem semeia, quem planta ventania, colhe vento, entendeu? Quem está fadado a ter essa lei do karma. A lei do karma é implacável e volta com juros e correção monetária e te cobra. O que você planta, você colhe, basicamente. Exato, exato. A gente, falando um pouco da tua história, né? Obviamente que a política hoje ainda é muito forte na tua forma de pensar, de se expressar, de falar por tudo que você viveu até recentemente. E aí o que eu te pergunto, você tem interesse em continuar na política ou, de repente, de alguma outra forma? Ou você simplesmente agora está focado no seu canal do YouTube, focado nas imitações? O que o André, hoje, de 2023, pensa aí para os próximos passos da sua carreira? Então, Amaury, eu acho que eu tive, como eu disse, uma experiência não só profissional, mas com certeza, como ela acabou espraiando ali para o nível pessoal, familiar também, eu cresci muito e revi alguns conceitos, revi algumas prioridades, calibrei o meu discurso e tentei me reconectar com a minha veia artística, que estava absolutamente sufocada ali no momento mais agudo ali do pânico, caminhando para o final. A minha vida tinha virado quase que um Mortal Kombat diário, cara. Então, eu já não me reconhecia mais naquele personagem que eu estava sendo. Você procurava meu nome no YouTube, só tinha Marinho Treta, dedo no olho, puxão de cabelo, pontapé. Eu não sou esse cara, eu sou da agenda positiva, eu sou da... Porra... Mas talvez ali naquele momento você entrou dentro de uma situação, dentro do furacão, literalmente no olho do furacão, e você, por todo o expertise que você tem, por todo o conhecimento que você tem, você tentou, da sua forma, colocar, mas muitas vezes, hoje, né, olhando de fora, talvez você não tivesse feito ou falado algumas coisas que você fez e falou? Não. Eu não me arrependo, cara, nesse sentido. Cara, se eu me arrependo de alguma coisa, pontualmente, seria talvez não ter. Como eu te disse, era um programa diário, né? E você tinha que estar lá sempre afiado. E só para dar um exemplo aqui, nos 3 meses derradeiros que eu tô lá, ou seja, setembro, outubro, novembro de 21, de 36 convidados de cunho político, 33 eram da tropa de choque bolsonarista. Então, acho que não preciso falar mais nada, né? 11-1 a proporção. Então... E eles iam lá individualmente e viam em mim, e faz parte. Dando e tomando porrada, Rock Balboa, você vai criando casca e vai ficando mais safo, mais sagaz, e não vai dar montaria para otário, como diria meu saudoso tio Ricardo Boixá. Mas
o fato é que aquela experiência foi pedagógica para mim, mas a nível pessoal não estava mais me reconhecendo naquela situação, até porque muitos ali que me acusavam que eu estava usando o programa como uma plataforma para me catapultar para a política, não foi o caso. Eu tive 4 convites de 4 caciques barra pesadas aí do tabuleiro político, me ligando pessoalmente, tentando me seduzir, dizendo que eu ia ser puxador de votos, mas só não era o momento, não estava compatível desde o início com as minhas pretensões pessoais e profissionais para um cara só de 28 anos, com lenha para queimar no entretenimento, que estava tendo a própria paz interior um pouco corroída, dado o fato que eu não estava mais conseguindo botar para fora o meu talento, que transcende qualquer picuinha política pessoal, partidária. Eu ia chegar nesse ponto, mas enfim. É aquilo, pô, desde o bolsonarista mais rápido que espuma pela boca, cloroquina, antivacina, até o petista tatuado, eu vejo, cara, eles podem até falar assim, você pode ser um zero à esquerda como comentarista político, mas como humorista imitador, tu é bom pra caralho. Então, tipo isso, entendeu? Era mais ou menos nesse ponto que eu ia eventualmente chegar, né? Eu ia esperar você fazer todas as colocações políticas e entender a direção que você iria. Se você falar, não, eu quero trabalhar no meio político. Aí tudo bem, é uma opção sua. Mas o teu talento hoje, eu vendo de fora, né? Não tendo uma relação assim próxima sua, de amigo, de amizade, mas olhando de fora, o teu talento é tão grande no meio humorístico, no meio de comunicador, no meio de sendo um apresentador, até por isso que eu falei isso no início, que talvez esse talento possa ser desperdiçado se você toma um rumo político e você tem total conhecimento de causa, pode ter uma carreira política muito boa, mas aí você vai ter que, obviamente, deixar de lado todo esse talento e aí você tem que botar na balança. Onde o meu talento é melhor? Onde eu me sinto mais feliz? Talvez eu conheça mais de política do que seja um bom imitador, mas será que eu vou ser mais feliz na política? Ou será que eu vou ser mais feliz fazendo entretenimento, apresentando um programa, falando de forma bem-humorada? O que você bota na balança hoje em dia, entendeu, André? Acho que você acabou de resumir a minha vida em 1 minuto. Mas, porra, é mais ou menos por aí, Mauri. E eu tenho isso. Claro que sempre foi, vamos dizer assim, o dilema existencial. Não quero colocar em termos exagerados aqui, mas é mais ou menos isso mesmo. Mas eu sempre tentei. Tudo é uma questão de perspectiva na vida e como você enxerga as coisas e como você se convence das coisas, entendeu? E no final das contas, o que te deixa mais feliz? E tudo é momento na vida também, né, cara? Eu acho que eu entrei numa. Se tem uma certeza na vida, além do anoitecer, do amanhecer e do meu amor ao Botafogo e à minha família, cara, é que a política é cíclica, ela é pendular e ela é muito imprevisível. E eu só não vejo, não é algo que está no meu coração para o momento agora, entendeu? O que acontece no dia a dia não é uma indignação de palanque fingida, como muita gente aí que eu vejo faz, entendeu? Se eu tive uma oportunidade, o famoso cavalo branco encilhado passou na minha porta pedindo sobe, André, sobe, André, sobe, André. E eu tive ali a temperança, ali também o senso crítico, o juízo também de saber que aquele não era o momento. Pode ser que o tempo venha provar que eu estava errado, que aquele era o único momento. Mas aí também você perde o tesão da imprevisibilidade do destino, né? E eu piamente acredito em predestinação, em deixar as coisas transcorrerem como elas devem. Acho que tudo tem um momento. Tem vários exemplos mundo afora, poucos de fato exitosos, de políticos que saíram do mundo artístico, do entretenimento televisivo, midiático, e se provaram excelentes homens públicos. Acho que a minha maior referência desde criança sempre foi o 40º presidente americano, Ronald Reagan, que foi um ator de Hollywood B, de filme ali de cowboy dos anos 50, 60. Ele eventualmente se torna o governador da Califórnia na década de 60, no momento de... Se a gente acha que a gente está vivendo agora a hiperpolarização, imagina os anos 60 nos Estados Unidos. Isso não é uma historinha recente, não. Os nossos antepassados passaram por cada chumbo grosso que não está escrito. Na verdade, está escrito nos livros de história, né? Mas muita gente esquece a história hoje em dia. Mas o passado deixa lições e a gente tem que se reconectar com isso.
Mas, enfim, eu não quero tangenciar aqui, não. Se você não precisa olhar, você não precisa ir tão distante ali para a década de 80, que ele foi um baita presidente, talvez o responsável pela força da retórica e da negociação e do exemplo de fazer o Muro de Berlim ruir já o sucessor dele, o George Bush, né, conseguiu herdar toda a conjuntura diplomática que ele negociou ao longo de 8 anos ali com a União Soviética. E o Zelensky hoje em dia, cara. O Zelensky é o cara que é a maior prova que qualquer bom político pode ser feito com qualquer tipo de matéria-prima, até a mais improvável. Ele é a prova viva disso. Sim. É um cara que até outro dia estava participando de programas de variedades, tocando piano nu, com o documento dele ereto tocando piano. E esse cara é a demonstração. O Reagan tem a frase que eu amo, né? Que eu até boto no meu livro. Em determinado momento, um jornalista pergunta para ele, Amaury, Mr. President, how do you think your days as an actor were important for you to execute your work as president? Aí ele fala, sempre com aquele jeitinho dele, assim, meio cowboy, o cara, o mocinho, que sempre vai vencer com um sorriso no rosto, um olhar ali para uma América forte e gloriosa. Ele, well, there were moments during this office that I asked myself, how could I have been a president if I hadn't been an actor? Então, eu acho que... É muito bom, né? Para contextualizar aqui, para quem não entende inglês, eu não vou colocar legenda. Não, eu vou traduzindo aqui, então. Quer traduzir? Ele fala basicamente, em algum momento, o jornalista pergunta, como é que você acha que os seus anos de ator foram formativos para você desempenhar como presidente? E aí ele responde, né? Houve vários momentos durante todo esse período na presidência que eu me perguntei como seria possível estar aqui se eu não tivesse sido um ator. Então, isso você pode interpretar de várias formas, que ele é dissimulado, que é tudo fake, mas ao mesmo tempo, não, é uma resposta muito inteligente, muito inteligente. Muito. Eu acho que é a capacidade de você... Eu acho que as imitações para sempre vão ter me dado, cara, um presente divino que é uma palavra muito batida hoje em dia, mas é literalmente um exercício em empatia. Tem que simpatizar minimamente com o seu alvo para poder, enfim, conseguir se colocar na órbita dele e imitar ele, vivenciar aquilo. Eu, pelo menos, vejo assim, cara, porque eu sou um cara meticuloso, detalhista pra cacete com os meus personagens e acho que as pessoas valorizam isso. Mas também eu sempre vou ver a imitação só como uma ferramenta, né, dentro de algo muito maior. Eu vejo o Carioca, o Marvio Lúcio, que para mim, eu cresci vendo Pânico na TV, o destino ter me reservado ali a oportunidade de ter feito parte desse novo momento do Pânico anos depois foi um baita privilégio, cara. E é uma escola aquilo ali. Eu só estou mencionando isso porque em determinado momento eu vi uma entrevista do Carioca com o Rafinha Bastos, que em determinado momento ele fala que a imitação é apenas uma ferramenta dentro dessa caixa de ferramentas, desse arcabouço artístico que ele tem. E, cara, eu acho que essa polivalência, vamos dizer assim, que eu tenho, eu acho que ela é boa por um lado, porque ela, enfim, me dá maiores, assim, me amplia o meu leque de opções aí, mas ao mesmo tempo já tirou meu foco em algum momento, me deixou com incerteza sobre o futuro, mas eu estou decidido, cara. Eu estou agora como apresentador do Flow News, a nova vertical de notícias dos estúdios Flow, uma parceria aí que eu estou fazendo com o Igor 3K, que foi que é o apresentador, CEO do grupo dos estúdios Flow, o apresentador do Flow, o podcast pioneiro do Brasil, o primeiro que deslanchou essa febre que ditou, que hoje em dia roubou a cena aí da internet. Então, é exatamente o que você faz o que no Flow? Hoje você faz o Flow News. O Flow News, que é a vertical de notícias dos estúdios Flow. A gente está lá com o Carlos Trabucci. Eu tenho 2 programas semanais. O Fora da Bolha, com o André Marinho, que eu faço uma entrevista ou um debate com visões antagônicas de bolhas diferentes. No canal do Flow. No canal do Flow News. É diferente. É uma vertical dentro do ecossistema Flow, que tem o Flow Games, o Flow Sport Clube e agora o Flow News. E tem o Bigorna da Realidade, que é uma expressão que eu adoro, do Roberto Campos, que era um deputado
liberal dos anos... Enfim, do século XX, né? Principalmente a atuação dele se deu. E ele disse em determinado momento que está mais do que na hora do Brasil abandonar a chupeta da utopia em favor da bigorna da realidade. Porque o brasileiro adora uma história da carochinha, adora ficar seduzido por discurso fácil, bravatas populistas, a promessa do impossível, mas essa conta sempre chega e a gente tem que se pautar com a frase também que eu sempre trago, que para mim é o que me define o meu espírito hoje em dia, de como eu olho isso tudo, que é do Ariano Suassuna. E disso a frase do Ariano Suassuna, o grande poeta paraibano, que ele dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então eu sou um realista esperançoso em relação ao nosso Brasil. Isso aí. Então, eu tenho algumas perguntas que eu queria que você fosse assim, mais direto, até por conta do nosso tempo aqui. Vamos lá. Em relação à política, como é que você se enquadra hoje no cenário político? Você se considera um cara de esquerda, de direita? Você fala sobre política? Você tem a intenção de... você já disse aqui, não quer fechar a porta, mas nesse momento não é a tua intenção trabalhar na política, mas de que forma você vê o Brasil nos próximos anos, com uma resposta mais breve? Eu sempre participei de movimentos estudantis. À direita, sempre fui conservador, sempre fui simpático do ideário liberal, mas antes de qualquer coisa, eu acho que essas definições aí estão cada vez mais, enfim, ultrapassadas e tem muitas nuances. E hoje em dia eu sou um cara muito mais curioso nesse sentido e estimulo o bom debate, porque é uma questão de vida ou morte cultural no Brasil, a gente poder ter um mínimo de uma reconciliação nacional, e tem pautas a nível nacional, e eu, como nacionalista, advogo por essa reconciliação nacional. E esses debates que você tem feito, vai fazer no Flow, são com esse cunho político ou são de vários outros tópicos também? Acho que fundamentalmente político, né, Maurinho? Mas acaba que a gente acaba, enfim, tocando em temas que são associados ali da seara cultural, social, comportamental, então tudo acaba se unindo ali também. Então, acho que, de novo, estimular o bom debate, visões distintas, e para mim, a nível pessoal, o princípio bom é princípio que funciona, não um princípio que está ali pregado numa cartilha, muitas vezes ultrapassada e muitas vezes usada e deturpada para atingir fins políticos pessoais de um clã ou de um culto. Eu acho que isso está com nada e o brasileiro tem que se desenfeitiçar dessa tara ao salvacionismo, né, do salvador da pátria. Isso não vai levar a lugar nenhum, e a gente ter pés no chão, mas uma visão esperançosa em relação ao futuro, porque o Brasil é grande demais para se conformar em ser tão pequeno. Sim, boa. Top 3 pessoas que você imita atualmente? Porra, cara, aí tu me pegou. Eu diria assim, mais conhecidos, né? Lula, Ciro Gomes, Bolsonaro... Bolsonaro, Donald Trump e Ciro Gomes, provavelmente. Então vai, ó, você tem 10 segundinhos aí de Donald Trump. Well, what I can tell you is I'm a great guy. He's a fabulous person. He's very good with the women. He's a good-looking guy, believe me. He was a great player, but he's a little stupid up here. I mean, he's a great guy. Bolsonaro. Make Amory great again, believe me. Make Amory great again. Pô, Bolsonaro, um pouquinho de Bolsonaro pra gente. Olha só, prezada Maurício, satisfação estar aqui contigo. Meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, o Amauri e eu fomos a dupla do campeonato de bocha de 1977 e nós derrotamos ali os comunistas, ali infiltrados dentro da AMAN, tá ok? Um forte abraço para você aí, vê se tu toma tenência aí, tá ok? Um abraço, Héctor aí. Lula. Olha só, o dado concreto, sabe, é que esse Amauri veio com esse dente mentex de fascista, com essa polo aí essa polo aí de Faria Lime, para tentar cagar regra para cima de mim, com esse podcast de quinta categoria. E nós temos que sentar, Amauri, para a gente tomar uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas ou 4 cervejas, para a gente poder fazer com que você possa votar em mim no futuro. Bem isso. É isso.
Ó, algum mais que você queira imitar que a gente não conhece ou que conhece pouco? Tem algum jogador de Cara, futebol, vamos- alguém do meio do futebol? sim, cara. Falando aqui Romário. só, aqui também um pouco da minha experiência aí com a Mauri. Cara, no futebol, a gente chegou a jogar junto na casa do Paraíba, não jogamos? Sim, sim. Então, a gente jogou uma pelada. Para mim, eu joguei várias vezes lá, acho que Você estava no algumas meu vezes com a time. Mauri. Era do teu time, né? E, pô, imagina, um garotão, porra, ali, eu tava ali, acho que, se não me engano, era 2013, 14, tava ali treinando para jogar no college fora. E tava na época que eu tava treinando com o Nielsen, filho Sim. do Nielsen pai, né? O Nielsen filho, que foi Eu o treinador conheço de bem. goleiros. Eu treinava com ele na praia, ou seja, a potência na coxa, na perna, estava no auge ali. E para mim era surreal a experiência de poder jogar, porra, Amauri, Djalminha, pô, Y já apareceu lá, A Mauri Pedrinho, não, né? Edmundo, Edmundo, Djalminha, pô. porra. Era inacreditável. E aí eu nunca vou esquecer que era maravilhoso, porque algum contato do Edmundo lá na Topper deve ter dado aqueles kits. Era Atlético Mineiro contra Grêmio sempre, né? Sim, O sim, sim. jogo. Um para cada lado. E aí eu fiz, porra, talvez a defesa mais especial, aí top 3 aí da minha vida foi num chute onde o Edmundo, com aquela potência, com aquele arranque dele, que bem ou mal até hoje, claro que no contexto de Claro. pelada, ele ainda se destaca muito, porra, quando ele bota a bola para frente é difícil pegar o homem. E, cara, ele só foi costurando ali, atropelando todo mundo, aí no cara a cara, ele lança um míssil. Ali aquela bola clássica que já todo mundo já dá como um gol, né? Que ele chutou no meu contrapé e eu tirei com a pontinha do meu pé caindo para o meu lado esquerdo, com a pontinha do meu pé direito e a bola foi vagarosamente subindo para trás. E aí, quando eu tô lá espatifado no chão, eu vejo todo mundo, caralho, boa, moleque! Boa, garoto! Aí eu olhei pra frente, meio caído assim, e vi o Edmundo, tipo, Bufando, o animal bufando. puta que pariu, eu nunca esqueci, cara. Foi Ah, maravilhoso. legal. E o melhor de tudo era a gente poder ir lá pra resenha pós-jogo, botar ali. Era aquela a casa dos sonhos do boleiro, né? Sim. É uma quadra de futebol com areia branca fofa, uma piscina maravilhosa, uma geladeira com Antártica estupidamente gelada, aquilo ali. E aí ficava ouvindo o Edmundo e Djalminha falando das peripécias dele, das histórias dele, levando o Zagallo à loucura na Copa América da Bolívia de Sim, 97. sim, sim. Aquilo ali, para mim, cara, aquilo ali tá num lugar especialíssimo na minha E memória. você sabe que o mais curioso disso tudo, né? Que essa pelada rolou durante muitos anos na casa Muitos de anos. Edmundo. Hoje a casa é do Romário. Eu tô ligado. É muito curioso isso, né? Hoje eles não se falam, Porra. né? Eu tenho uma ótima relação com os dois, me dou bem com os dois. Acho uma bobeira tremenda eles não se falarem, mas assim, eles não se falam. E um morou, né? O Edmundo morou nessa casa, que era do falecido Maninho, do Salgueiro, que foi para o Edmundo e que do Edmundo foi para o Romário. É uma história muito curiosa ali, mas é uma casa, né? Como você mencionou aí, o Romário hoje fez um segundo andar, botou academia e tal. É Mas mesmo? a casa Foi perfeita lá do onde boleiro, o né? Casimiro entrevistou ele, foi lá, não foi? Foi, o Casemiro e o Fred também, Desimpedidos, entrevistou ele lá na casa. Então, ele fez uma reforma. A casa é a mesma casa, mas está reformada. Cara, aquela casa, eu nunca vou esquecer, meu irmão. Mas enfim, ali no meio da Barra da Tijuca. Mas você André, tá. para a gente finalizar, eu sei que a Pra gente já está no finalizar, pra tempo aqui, finalizar. você não para. Hoje o teu projeto é com Flow News e o seu canal. Como é que está o seu canal? Você ainda está gerando conteúdo para o seu canal? Parou? Não, claro, eu comecei uma retomada agora com conteúdos ali, papo reto, concreto, direto, sem muito frufru, abrindo a câmera aqui mesmo e acompanhando aí como eu disse, a loucura contemporânea do Brasil e do mundo, dando meus pitacos e denunciando, fiscalizando o que eu achar importante que a gente denuncie, fiscalize e cobre, né? Eu acho que faz parte acho que essa é a missão principal do jornalismo e eu acho que eu me proponho a fazer isso sim hoje em dia, mas sempre com bom humor, as imitações sempre vão estar presentes e pode contar com novos conteúdos em breve, novas entrevistas muito em breve no André Marinho Show no YouTube. Eu tenho uma pessoa que eu te desafio você imitar. Manda. Júlia B. Pô, aí tu me Sua irmã, quero saber se você consegue imitar ela. Inesquecível. Rapaz, eu não sei. Essa menina solta. Aquela carinha, ela faz sempre umas carinhas que. A gente parece pra caralho. Né? Eu me vejo nela demais.
Mas do meio do futebol, para terminar aí, porra, tem umas. Se você quiser conversar com o Louco Abreu, o Botafogo vai ser campeão brasileiro de 2023, porra. E se você. Essa coisa de inacreditável de futebol clube é uma grande bobagem. Ele ficou bravo. Você quer pedir desculpa? Eu só peço desculpa se você mata alguém, se você rouba, se você come mulher de amigo. Aí você tem que pedir desculpa, pô. Outro que eu faço muito. Oswaldo de Oliveira falava daquele jeito. Vambora, pra cima dos caras, pra cima dos putos. Vamos lá. Caralho é você, ô babaca, caralho é você. Aquele jeito, muito pronunciado. Se você quiser conversar com o Jair Ventura fica acariciando os bíceps dele. Rodrigo Lindoso era meu 10 lá no Madureira. O João Paulo era meu 10 lá no Santa Cruz. Ó, ele fica assim. O Jair Ventura ele não consegue parar de ficar acariciando o bíceps dele, né? Sim. E se você quiser conversar com o Tito foi um grande jogador do Botafogo. Não é Botafogo para o Sidorf, é Putafoco para o Botafogo. Nos últimos anos eu tive uma grande experiência lá. E eu mandava o Jefferson tomar naquele lugar, porque eu sou líder de tudo. E eu não podia aceitar nenhuma hierarquia, tá? Porra, essa dupla Sidorf e Jefferson, eu espero que toda essa galera que eu imitei esteja no final desse ano aí vibrando. Se o bom Deus quiser, ele há de querer com esse título, cara, porque eu tenho 28 anos de idade. Já vi, merece, né? O Botafoguense merece esse título. Porra, meu irmão, 2 descensos, porra, 2 Série Bs e 3 títulos cariocas e só, cara. Que eu vi ali acompanhando desde 2003 adiante, né? O primeiro ano que eu começo a acompanhar o Botafogo é em 2003 e, se Deus quiser, 20 anos depois agora vai ter o primeiro título relevante aí. Superstição aí. Quer finalizar com alguma coisa, André? Alguma coisa que você não colocou que é importante da sua história de sucesso, dessa sua história, dessa trajetória, né, maravilhosa aí que você tem dentro da política, dentro do entretenimento? Eu, né, sou seu fã, te sigo, te acompanho, você já sabe disso há algum tempo, mas quer colocar alguma coisa, pontuar alguma coisa que você não pontuou ainda? É o famoso considerações finais, candidato. Sim. Pô, cara, minhas considerações finais, vamos lá. O que eu acho, cara, o que eu aprendi no meio desse turbilhão todo, né, que você colocou, o furacão da política, eu até brinco no meu livro, né, se eu fui jogado ou se eu me joguei no turbilhão da política. E a política, tem uma frase do Jean-François Revel, né, que é um filósofo, um poeta francês, que ele fala que as experiências na política e no amor são muito parecidas porque elas se baseiam no esquecimento das experiências passadas, né? O que eu quero dizer com isso é que, porra, onde a política revela, o poder revela o caráter real das pessoas, né? Sim. Dê poder ao homem, verás quem és. Sim. E muitas pessoas acham que a política revela o melhor e o pior do ser humano. E isso eu levei para a vida também. Não que eu me paute só por política, lógico que eu gosto, eu acho que está bem claro para todo mundo aqui. Eu sou indignado com os rumos que o Brasil toma, eu odeio o que está acontecendo com o nosso país. Não tenho nenhum discursinho aqui de, quem sabe um dia sim. Eu pretendo um dia dar minha parcela de contribuição, botando a cara, estando na arena eleitoral, mas não vejo isso sendo agora, porque. E também não pensem que o que eu esteja fazendo agora é diretamente calculado para visar esse movimento. Não vejo, é uma coisa que eu vejo ali para a próxima década, entendeu? E eu quero estar comunicando para o meu público sobre a luz da verdade, como ela se apresenta para mim, cara. O que mais tem hoje em dia é uma epidemia de oportunismo, de pistolagem ética aí acontecendo no debate público, de uma falta de coerências e de princípios que eu vejo que as pessoas têm que entender de uma vez por todas. E se eu conseguir ajudar a trazer, a partir da minha experiência, que incorreu nesse erro, eu estou aqui culpado em algum momento da minha vida recente, que pessoas passam, mas os princípios e os valores são para sempre. E isso tem que ser, no dia que o Brasil conseguir alternar um pouquinho, ou chegar perto de alternar essa lógica, aí a gente pode finalmente aí vislumbrar um futuro minimamente mais decente, minimamente mais próspero, e que a gente não fique nesse ciclo incessante aí de ciclo após ciclo, eleição após eleição, reféns de votar no menos pior e ter as nossas esperanças frustradas aí. Eu acho que tudo passa, principalmente. Quando qualquer um tiver aí
contra a parede, você estiver sendo alvejado na internet também sobre qualquer movimento contrário, tudo passa e você tem que ter fé no teu propósito. Isso é algo que eu aprendi a duras penas, mas foi importante eu ter passado por esse círculo de fogo, né? E o fogo mais intenso que produz o aço mais resistente. E assim a gente vai em frente. E só para acrescentar nisso aí, sempre tentando, da melhor forma possível, manter os seus princípios, né? Manter os princípios básicos em gerais. Mas eu queria te agradecer Tamo muito, junto, meu porque irmão. a gente tentou e vem tentando alguns dias aí, mas conseguiu Vambora. conectar. Eu vou te mandar esse conteúdo antes de ir para o ar, mas brigadão, irmão, tamo junto. E quando a gente tiver em Rio, São Paulo, vamos encontrar, vamos tentar marcar aquele futebol para voltar a reconectar aí esse contato. Quanto antes, cara. Olha aí, ainda, quando eu boto a luva ainda tá dando pro gasto, cara. Ainda tô fechando aí. Com As ordens. certeza. Obrigado. Tamo aí. junto. Esse daí foi mais um Histórias de Sucesso com o André Marinho. Valeu, galera. Fui. Valeu, gente.